Nós vamos dar mais uma pausa no acompanhamento aí da CPI da Covid, enquanto os senadores discutem essa questão do posicionamento da comissão em relação a possíveis irregularidades no âmbito dos estados e como se pode proceder para garantir a convocação de representantes, mas nós vamos falar agora da situação do Afeganistão. Nós estamos em contato com Fausto Godoy, que é ex-embaixador do Brasil no Afeganistão e coordenador do Núcleo de Estudos Asiáticos na SPM. Embaixador, boa tarde. Boa tarde, muito prazer, contente de estar com vocês. Bom, embaixador, nós vimos ontem uma entrevista coletiva de representantes do Talibã, até tentando se posicionar de uma forma diferente, falando em anistia, não é? Se expressando em inglês, tentando mostrar aí uma disposição maior de pacificação e entendimento com o Ocidente, mas hoje houve repressão com violência de um protesto lá no Afeganistão, pelo menos 3 manifestantes morreram, 12 ficaram feridos. Eu queria saber, pela sua percepção da situação do país, quando o senhor esteve lá, como é que o senhor vê essa possível gestão do Talibã à frente do Afeganistão, se eles vão repetir a situação de horror que tem assustado tanto a população que está com uma fuga em massa de lá? Eu acho que essa é a pergunta de US$ 1 milhão. Nós sabemos o que foi a história, nós sabemos o que aconteceu durante a permanência do Talibã no poder em Cabul, sabemos como é que foi a chegada dos americanos, sabemos a razão, sabemos agora do retorno do Talibã ao poder, mas e também vimos, assisti como vocês a entrevista ontem do representante dos talibãs, que falou coisas que nós que convivemos com a situação anterior no Afeganistão, achamos um pouco assim complexa. Ele disse que dava anistia total a todos os mundos, ele disse que que o Talibã não quer ser o inimigo do mundo, ele disse que não, ele dará proteção a toda a área diplomática, ele disse que não deixaria nenhum afegão que tenha trabalhado, entrado em contato oficial com as tropas estrangeiras. Eu não gosto de falar só as tropas americanas, porque a presença das tropas estrangeiras não eram só dos americanos, mas também de outros países. Agora, será que isso é possível diante da história dos talibãs? Aí eu permito me recordar um pouquinho da minha experiência quando eu fui embaixador no Paquistão e no Afeganistão de 2004 a 2007, em que a situação era calma, mas o que eu via em Islamabad, onde eu residia, era a quantidade enorme de refugiados afegãos que já naquela época estavam por todo o país. Eu acho que a questão humanitária é um dos pontos mais importantes que esse novo governo, chamemos assim, tem para acrescentar o que nós já sabemos. O ponto de interrogação que está na cabeça de todos nós será que essas pessoas que estão, esses líderes que estão afirmando essa nova imagem do Talibã, será que ela corresponde ao Talibã mesmo? Eu digo sempre porque quando estive no Paquistão e andei pelo Afeganistão, existe uma enorme diferença entre a população urbana e a população rural. A população urbana é mais sintonizada, digamos, inclusive depois desses 20 anos em que houve uma presença maior das tropas ocidentais. Essa população está mais sintonizada com o Ocidente, mas o Afeganistão é um país eminentemente rural e é um país onde dividido em etnias e tribos. O grande problema da pacificação do Afeganistão, isso aconteceu durante as guerras anglo-afegãs do século XIX, isso aconteceu durante a presença das tropas soviéticas. A dificuldade é de você ter uma liderança, essa liderança que é muito antiga e está entranhada no coração
da população afegã é que cada uma dessas etnias, existem várias, tem os Hazaras, tem os Pashtuns, tem os Aibeks, tem os Uzbeks, tem os árabes, todas essas etnias, essas tribos ou etnias, essas tribos acham que elas são o foco delas mesmas, o que faz sentido. Elas estão numa zona rural, então elas acham que o universo deles se circunscreve a isso. Então, será que esses talibãs, que são de uma etnia majoritária, que é a etnia Pashtun, será que esses talibãs representam as diversas etnias do Afeganistão? Será que eles têm um mandato da população para decidir em nome delas? Então, essa é que é a grande dúvida. Todas as incógnitas, nós aqui, nesse lado do mundo, nós vimos o mundo da nossa ótica, essa ótica que é a nossa não se aplica à realidade do Afeganistão. Além dessa realidade pashtun tribal, tem também a questão da religiosidade, da radicalização islâmica. Os talibãs são uma corrente radical dentro do islamismo. Então, esses talibãs que são radicais, será que, olhe só a dificuldade, olha só a complexidade da temática que está em vigor. Então, a pergunta que você me fez é uma pergunta que merece um ponto de interrogação baseado na história, baseado na vivência das pessoas, mas será que eles modificaram? Será que os talibãs, que foram tão radicais, cuja falange, a Al-Qaeda, enviou os aviões que destruíram os Twin Towers em Nova York, será que eles modificaram desde então? Ou será que eles Mas é uma geração mais nova, né? De qualquer forma, foram 20 anos. Exatamente. É uma geração mais nova do Talibã. Essa sua coisa é muito interessante. Exatamente. É uma geração mais nova. Não só uma geração mais nova, não nos esqueçamos que nesses 20 anos em que os talibãs ficaram no ostracismo, chamemos assim, e que teve um governo mal ou bem presente no Afeganistão, houve uma mudança muito grande, pelo menos nas cidades, da convivência humana. As mulheres que andavam de burca, de repente, elas começaram a ir às escolas, elas começaram a ter direito à educação, elas estão se educando. Será que essas jovens que cresceram num universo em que não existia essa radicalização que agora está sendo, chamemos, proposto, será que essas moças vão aceitar essa condição? Será que elas vão pacificamente ou passivamente se rejeitarem, se aceitarem? Se sujeitar à arbitrariedade deles, da proibição de escola, de trabalho, exigência em relação à vestimenta. Eu queria acrescentar mais um dado, que o cofundador do Talibã, que negociou com Trump, ele está de volta também, há 10 anos, né, que ele estava fora, é o Abdul Baradar. Ele chefiou a equipe que negociou um acordo de paz com os Estados Unidos, cessar fogo com o antigo governo afegão. Ele foi preso em 2010 no Paquistão, solto em 2018 a pedido de Trump. Isso faria alguma diferença, essa experiência que ele teve? E eu queria agregar mais uma outra condição, que é o apoio dado pela China. Se a China não teria uma interferência também em relação a essa postura, até para dar uma resposta em termos de política internacional. Olha só, esse aqui é o texto que eu tenho diante de mim, que é o acordo entre os talibãs e os americanos nas negociações de Doha. Esse texto é um texto profundamente positivo para as negociações. Ele diz aqui que os Estados Unidos estão comprometidos em retirar todas as tropas do Afeganistão em 14 meses. Depois ele fala que a ONU vai participar disso. Então, tudo isso aqui, será que isso aqui era para valer? Será que isso aqui era verdade? Será que o Baradar na realidade, estava se comprometendo ou ele estava ganhando tempo? E a questão da China é uma questão ainda muito mais complexa, por duas razões. Primeiro, a China tem um pedacinho do território afegão que entra dentro do território chinês. As fronteiras entre a China e o Afeganistão são muito pequenas, são 140 quilômetros. Mas nessa fronteira é onde toca a região do Xinjiang, na China, onde estão os uigures,
que são aquela comunidade islâmica que está sendo tão alvo de tanta perseguição, diriam alguns, de parte do governo chinês, o medo da islamização da região. Portanto, então, a gente tem nessa equação mais esse problema, tanto que é uma coisa ainda mais importante, que antes mesmo que os talibãs chegassem a Cabul, houve uma reunião em Xinjiang, em Tianjin, que é uma das cidades da China, entre o grupo talibã e o ministro das Relações Exteriores da China, o chanceler da China. Sim. Ora, enquanto havia ainda um governo instituído no Afeganistão, com o presidente Ashraf Ghani, que ainda estava no poder, os chineses já receberam, antes disso, já receberam uma delegação talibã para negociar. Isso, em termos de política internacional, é muito complicado, né? Quer dizer, você estaria reconhecendo informalmente, antes da chegada do poder, que existe um governo paralelo, que existia um governo estabelecido em Cabul e um governo do Talibã que estava em Doha e que ia negociar? Por que a China fez isso? Certamente, como vários países ali do lado, os territórios fronteiriços ao Afeganistão, eles estão muito preocupados com o transbordamento da militância radical para suas fronteiras. E no caso da China, mais ainda, porque a China está ali justamente a região de Xinjiang, que é o lugar mais sensível da China. Então, e acrescente a isso também o fato de que o Afeganistão aliás, a história do Afeganistão. O Afeganistão é um lugar extremamente estratégico em toda a região. O Afeganistão tem fronteiras com o Irã, tem fronteiras com o Tajiquistão, com o Uzbequistão, que são ex-repúblicas soviéticas, portanto, ainda sob, de uma certa maneira, uma vigilância soviética. O Paquistão e a China. Todos esses países são potências regionais, a cada um à sua maneira, que tentam impedir que o status quo, que é tão frágil na região, que se arrebente ainda mais. Ainda por cima, a Índia. E a Índia, que tem a questão da Caxemira, que também é a questão islâmica hindu, ou não islâmico, que é a região da Caxemira. Então, você veja como toda essa região é extremamente complexa e que dos interesses que, para nós aqui no Ocidente, que estamos tão longe dessas realidades, parece que é uma coisa muito distante. Agora, o transbordamento da militância radical, isto é uma realidade. Haja visto que agora os países europeus também estão afirmando que vão receber refugiados afegãos. É isso, ouvimos do embaixador Fausto Godoy. Agradeço muito suas informações. Fausto Godoy, que foi ex-embaixador do Brasil no Afeganistão e é coordenador do Núcleo de Estudos Asiáticos na SPM. Embaixador, muito obrigado, uma boa tarde. De nada, igualmente.